assim que se usa o estetoscópio, homem. Albert Lewis? Da última vez que você me viu, eu estava com 63 anos e tinha tido um ataque cardíaco. Eu aposto que pensou que eu ia estar velho e decrépito, né? Ah, falando eu não posso mais, eu não posso mais. Quem quer ter 63 anos por toda a eternidade? Olha só você na água. Ah, se liga, rapaz. Vem cá. Anda, vem. Sinta o ritmo. Dançando na água. É. E mandando ver. É. Era você. Essa cena é posterior à cena do túnel, onde ele deixa a esposa dele em paz, seguir o caminho dela, e ele passa a seguir também o seu caminho. E a cena representa ele entrando em um sono profundo e acordando nesse lugar específico. E nesse lugar específico, que já vamos saber o que é e do que se trata, ele está na companhia do seu amigo espiritual, que agora já consegue vê-lo sem aquela dificuldade que ele tinha no início. Ainda há pouco, quando eu morri. Eu achei que você tinha me reconhecido antes, porque você ficou me chamando de Viu que interessante? Ele falou, eu não sabia que era você ainda há pouco quando ele dá uma pausa, quando eu morri. Ou seja, ele agora reconhecendo que morreu, que está em outro plano e que está tão vivo quanto antes, ele começa a interagir, a entender, a aceitar o que realmente está acontecendo com ele e tudo que ele tem dali para frente. Então, a partir daqui, vai começar o aprendizado de Chris, né? Ou, vamos dizer assim, o reaprendizado de Chris, né? Até porque ele estava no plano espiritual, voltou para cá e agora, novamente, retorna para lá. Então, começa a recobrar a consciência, como que as coisas funcionam, e até mesmo aprender coisas a mais que ele não tinha aprendido, né? De uma vez passada, vamos dizer assim. doutor. E eu sendo o seu médico favorito, né? Pode me dar uma mãozinha aqui? Eu estou encrencado como sempre, professor. Oh, Chris. Ele reconhece então no amigo espiritual dele um professor que ele teve no início da sua carreira na escola de medicina. Um professor no qual ele confiava muito, em qual ele se espelhava muito também. E esse é um fato muito comum de acontecer. Normalmente, as pessoas que nos recebem no além-túmulo são as pessoas que nós tivemos alguma afinidade, algum carinho muito especial. Até por um fato de identificação natural, para que nós nos propusermos a estar mais aptos a receber aquelas informações novas e a todo aquele aprendizado desse novo mundo que se desvela diante de nós. Vem cá. Rapaz, você continua feio, hein? Me ensinou muito, professor. Lugar bacana o seu. Não. Lugar bacana o seu aqui. Meu? Claro, você está fazendo tudo isso. Sabe, todos nós ficamos muito inseguros no início, então nos imaginamos num lugar seguro, reconfortante, todos tentamos o nosso próprio... Como eu disse, a cena ela explica o ambiente em que ele criou. Ou seja, todo aquele ambiente em que Chris se encontra é uma criação mental dele mesmo. Como é bem explicado, a condição evolutiva dessa cena, desse espírito em questão que nós estamos trabalhando, que nós estamos analisando, é uma condição que já tem essa capacidade, já tem essa consciência. Então, normalmente, ele se vê em um lugar um lugar familiar, que ele reconheça como familiar para ele. Algo que ele tenha como referência. Então, a referência que ele tem é esse quadro que a esposa pintou.
né, a esposa como pintora, ainda no caso, no plano material, ele começa a plasmar, ele começa a criar todo esse ambiente. Daí vem as informações que nós já sabemos, que nós já conhecemos, né, que a mecânica quântica nos traz, que os conhecimentos além-túmulo nos traz, que os conhecimentos védicos antigos nos trazem, que é a criação, ou seja, que é o pensamento cria toda a realidade. Obviamente, no plano espiritual, isso ocorre de uma maneira muito mais rápida e instantânea do que no plano material. Porém, tanto no plano material quanto no plano astral, o pensamento ele está criando a realidade o tempo todo. Isso é inevitável, isso já foi mais, né, do que explicado. Tanto o pensamento ligado ao sentimento, porque na verdade tem que ter essa união da consciência ao seu emocional para que consiga plasmar essa criação. Então, no caso que apresenta a cena em questão, ele se refere a um ambiente que ele se sente seguro e ele plasmou esse lugar aonde agora ele se encontra inserido. E que no caso esse lugar é o lugar onde a esposa pintou, um quadro pintado pela esposa dele. E ele acaba revendo, ele acaba se relembrando desse quadro e se põe nesse lugar, aonde eles tinham como um lugar em comum aos dois. Ela pintou um quadro e nesse quadro eles tinham como um lugar familiar, onde eles podiam se encontrar. Então, quando ele morre, ele cria esse ambiente em torno dele. E automaticamente o próprio amigo, o próprio professor dele, esse guia espiritual que se apresentou para ele, ele também se ambienta, ele também se inclui nesse local para que possa dar as devidas informações, o devido auxílio e os devidos esclarecimentos a ele. Nada é uma coisa forçada, obrigada, é tudo calmo, paulatinamente realizado, para que não haja também um confronto contra a consciência do ser. Você não pode afrontar, você não pode confrontar a consciência do ser. Existe uma consciência, existe um limite de cada consciência e você não pode agredi-la. Até porque seria uma falta de caridade você estar agredindo a consciência daquele determinado ser. Se ele está em determinado nível evolutivo, toda ajuda que vai chegar até ele é condicionada a esse estágio evolutivo qual ele se encontra. Não vai ser passado nada que possa acarretar uma maior dificuldade de entendimento a ele. Vai ser passado somente aquilo que ele está capaz de assimilar e de atender e de entender para o momento. Tá? Um outro fato muito importante aqui é a questão do pensamento criando a realidade, como nós vimos, e o ambiente que foi criado por Chris, nós podemos nos questionar, mas só ele está fazendo todo esse ambiente? Sim, só ele pode realmente fazer todo esse ambiente. Isso é um fato real e que o filme mostra claramente. Isso realmente acontece, tá? Você cria um ambiente e você se inclui ali, você cria a realidade. Agora, pode ocorrer um caso em que o guia espiritual possa complementar a criação mental do seu tutelado? Obviamente que pode. Né? Reforçando a ideia dele daquele lugar familiar. Tá? Então você pode ter um trabalho conjunto aí, um trabalho duplo. Tá ok? Então isso é importante que fique claro. A questão da criação mental, você plasmar a realidade e a instantaneidade que isso acontece no plano astral, como é representado na cena a seguir. Exatamente, perfeitamente como a situação acontece. Ambiente, Cris, mas você foi a primeira pessoa que eu vi usando tinta de verdade. Tem muita coisa que ela não pintou.
a primeira pessoa que eu vi usando tinta de verdade. Nessa cena mostra um conhecimento que o próprio amigo espiritual dele também desconhecia, ou seja, nem ele sabe de tudo, ou seja, nem o guia espiritual dele sabe de tudo, né? Existem níveis e níveis de conhecimento, níveis e níveis de espíritos. Então cada um está em um grau diferente, cada um tem um conhecimento diferenciado. Por isso a frase, não acrediteis em todos os espíritos, né? E consecutivamente. Ele foi o primeiro que ele viu criando tinta de verdade, ou seja, ele trouxe realmente toda aquela realidade que ele tinha do convívio com a sua esposa quando ainda vivo aqui na Terra. Ou seja, é um quadro, então ele imaginou que um quadro, obviamente, tem que ter tinta, então ele foi criando tudo aquilo qual até o momento ele tem consciência. Então, um lugar que ele se sente seguro foi esse quadro pintado pela esposa dele, então ele plasmou aquele lugar como realidade para ele viver, para ele se sentir bem. Então isso acontece desde a criação de uma pessoa criando um local, tanto a criação de vários seres criando um determinado ambiente. Como aquele pássaro. A Annie te deu um impulso, tipo bicicleta com rodinhas. Agora você está criando um mundo totalmente novo aqui, com a sua imaginação, com uma pintura que você adora, qualquer coisa que quiser. Por que ele não se mexe? Ele vai se mexer quando você quiser. A cena explica, ele tinha um determinado grau de informação, né? Como eu disse anteriormente, o quadro pintado pela esposa. A partir daí, ele já começa a acrescentar, vamos dizer assim, acrescentar à sua realidade outras paisagens que até então não se encontravam naquele quadro qual ele se baseou para criar a sua realidade de até então. Agora ele começa a dar movimento. Vai lá, garoto! Posso fazê-lo mergulhar? Você é o pintor agora! Isso aqui é o seu mundo! Olha só como ele voa! Que tal asas azul turquesa? Turquesa! E um pouquinho de roxo. Isso! Como eu disse, são graus e graus de espíritos de seres. Cada um está num grau diferenciado do outro. Nesse caso, representa um que já se encontra em um nível que pode plasmar toda uma criação. Nem todos têm essa condição, apenas que fique claro isso. Mas que a realidade é exatamente como se apresenta aí. E à medida que ele vai tomando consciência disso, que ele vai reconhecendo as diversas possibilidades que existem, ele já começa a dar forma, vida, movimento dentro da tela que antes permanecia estática, inclusive com o ensinamento que foi passado pelo próprio amigo espiritual dele. Então ele começa a desenvolver esse potencial por si só. Eu não fiz isso. Não, fui eu. Sabe, quando estamos juntos, os controles são duplos. Posso fazer elefante voar? Extremamente importante essa parte aí. Quando estamos juntos, os controles são duplos. Ou seja, é uma realidade co-criada. Vários co-criadores criam determinada realidade. Então a cena do pássaro defecando sobre a cabeça dele foi excelente. E a explicação também do amigo espiritual. Os controles são duplos. Dentro da realidade do Cris, houve uma interferência de um outro ser. Concorda comigo?
e a realidade, elas acabaram por se cocriar, por se complementar. Daí vem o termo, né? A cocriação, cocriar com o Criador. E dentro disso nós podemos desenvolver e estudar os mais variados assuntos. Porém, não é o caso em questão aqui agora. É apenas que tomemos ciência dessa cocriação da realidade. Em ambientes mais infernais, trevosos, isso também acontece da mesma maneira. Porque se você cria todo o ambiente que é baseado em um condicionamento mental daqueles seres que ali vivem, obviamente o conjunto de pensamentos doentios, entorpecidos pela maldade, pela ignorância, né, e pela vontade de prejudicar, vamos dizer assim, é criado um ambiente em comum para todos. Então, o individual de cada um cria um comum para toda aquela comunidade. E nesse caso aí é o que ele explica, uma cocriação entre Chris e Albert. O Albert seria o seu guia espiritual. Ele fez isso exatamente para que ele começasse a tomar consciência das possibilidades. Então isso acontece no plano astral, como eu disse anteriormente, de uma forma rápida e instantânea, porém isso também acontece na nossa vida. Normalmente nós observamos que estamos vivendo uma vida de uma outra pessoa, ou vivendo algo que nós não queríamos viver, como se tivéssemos apenas como coadjuvantes contemplando uma realidade de uma outra pessoa. Isso acontece. Por quê? Porque nós se colocamos nessa posição de coadjuvantes, e não de atuantes, e não de protagonistas. Então, quando nós sairmos da condição de coadjuvantes e passarmos para a condição de protagonistas, aí sim nós conseguiremos, a partir daí, cocriar. Porque todos têm essa capacidade, todos têm essa permissão. Agora, dependendo da crença que você tem da realidade e do que você pode ser capaz de fazer, é que a coisa começa a se desenrolar. Se eu me acho capaz de fazer nada, é o nada que eu vou fazer. Agora, se eu me acho capaz de fazer alguma coisa, é alguma coisa que eu vou fazer. Se eu sou apenas um complementar da realidade de outra pessoa, é assim que vai ser. A partir do momento que eu me coloco numa posição em que eu começo a me colocar como atuante, como protagonista da minha própria história, eu deixo de estar na cena do outro e passo a viver a minha própria cena. Isso aqui que eu estou falando, tá? No plano físico. Isso já existe. Agora tem que fazer o teste e colocar em prática para você começar a sentir isso acontecer na tua própria vida. Caso contrário, você vai sentar, vai esperar e nada vai acontecer. Ou seja, vai acontecer o que o outro está cocriando para ele, que inclui você como coadjuvante para complementação do sonho dele, ou, vamos dizer assim, da realidade dele. De acordo? Então a gente tem que ficar atento a isso. Então está aí a cena explicando, autoexplicativa, não precisa que nos aprofundemos mais sobre esse determinado assunto.